Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Booz, cuja mãe era Raabe. Booz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúd, Abiúd gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúd, Eliúd gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amados irmãos e irmãs, hoje somos convidados a refletir sobre um texto que, à primeira vista, pode parecer apenas uma longa genealogia, mas que, na verdade, contém profundos ensinamentos teológicos e espirituais. Este evangelho nos apresenta o livro da origem de Jesus Cristo, a genealogia que nos conduz ao mistério do Verbo encarnado, mostrando como Deus atua na história humana para realizar sua promessa de salvação. Logo no início, Mateus deixa claro: Jesus é o filho de Davi, filho de Abraão. Essas duas figuras são fundamentais na história do povo de Israel. Abraão é o pai da fé, aquele a quem Deus prometeu uma descendência numerosa e a bênção para todas as nações. Davi é o rei escolhido por Deus, cujo trono foi prometido como eterno. 2 7:16. Em Jesus, essas promessas se cumprem plenamente. Ele é o descendente de Abraão que abençoa todas as nações, e o rei da linhagem de Davi que inaugura o reino eterno de Deus. A genealogia de Jesus inclui algumas mulheres, algo incomum nas genealogias judaicas, e isso é significativo: Tamar, que garantiu sua descendência através de uma história de justiça. Raabe, a prostituta que ajudou os espiões de Israel e se tornou parte do povo escolhido. Rute, a moabita fiel que foi acolhida por Deus na aliança. A mulher de Urias, Betsabeia, cujo relacionamento com Davi começou de forma trágica, mas cuja linhagem foi redimida. Essas mulheres nos mostram que Deus escreve sua história de salvação mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Ele transforma o pecado, a fragilidade e a exclusão em graça e redenção. Esta lista de nomes revela que Deus atua na história concreta, com seus altos e baixos, suas luzes e sombras. Vemos reis poderosos como Salomão, mas também momentos de crise, como o exílio na Babilônia. Isso nos lembra que Deus não abandona seu povo, mesmo nas situações mais difíceis. Ele conduz a história para cumprir seu plano de amor, usando pessoas imperfeitas para realizar sua obra perfeita. Mateus organiza a genealogia em 3 blocos de 14 gerações, mostrando que a vinda de Jesus não foi um acontecimento aleatório, mas o cumprimento de um plano divino cuidadosamente elaborado. Jesus é o centro da história da salvação. Tudo o que veio antes aponta para ele, e tudo o que vem depois se ilumina por ele. Este evangelho nos ensina que Deus atua na nossa história pessoal. Assim como ele conduziu a história de Israel até Jesus, também conduz a nossa vida.
Mesmo em meio a crises ou falhas, Ele está presente, transformando tudo em graça. Somos chamados à inclusão e à reconciliação. A genealogia de Jesus nos mostra que ninguém é excluído do plano de Deus. Devemos abrir nosso coração para acolher aqueles que parecem estar à margem. Jesus é o centro de nossa existência. Como o ponto culminante da história da salvação, ele deve ser também o centro de nossa vida. Ao contemplarmos esta genealogia, percebemos que ela não é apenas uma lista de nomes, mas uma declaração de fé. Deus é fiel às suas promessas e age na história para trazer a salvação. Que possamos acolher Jesus, o Cristo, em nosso coração, permitindo que Ele transforme nossa história pessoal em uma história de salvação.